Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e hoje nós vamos começar a leitura de um clássico, Frankenstein, da Mary Shelley. Trata-se de uma obra classificada como um romance de terror gótico. E agora, o que seria isso? São obras que envolvem sempre cenários na época medieval, com muitos castelos, temas que envolvem maldição, criaturas sobrenaturais como vampiros, bruxas, enfim, aquele terror clássico que nós já conhecemos. Uma primeira curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês é que Mary Shelley escreveu esse romance quando ela tinha apenas 19 anos. E muito embora esse livro tenha sido muito criticado na época em que ele foi publicado, em 1818 mais ou menos, ele vendeu muito e até hoje é um dos livros mais lidos no mundo. Para melhor organizar a leitura, nós vamos nos ater a 1 ou 2 capítulos por episódio, dependendo do tamanho. Para esse primeiro episódio, nós vamos ler o primeiro capítulo. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Capítulo 1. Diário do Capitão Robert Walton. Arcanjo, 28 de março de 1796. Como o tempo demora a passar por aqui, cercado de gelo e neve por todos os lados. Mas reclamo inutilmente, já que não vou encontrar o que mais me falta nesta viagem, um amigo. É certo que não encontrarei um amigo sequer neste vasto oceano, e nem mesmo aqui no Prometeu, entre mercadores e marinheiros que contratei para esta corajosa aventura. Há muito tempo viajo pela Europa. Estou bastante ao norte de Londres, cada vez mais ao norte, obcecado por um sonho quase impossível, mas que ao menos eu e esses homens acreditamos que pode ser alcançado: chegar ao Polo Norte. Hoje, amanhã ou antes que meus dias terminem, encontrarei uma passagem e alcançarei o extremo do globo, nem que tenha de sacrificar a minha vida. Imaginar um lugar em que o sol é sempre visível, um corpo eternamente presente acima do horizonte, já me anima, me dá forças para enfrentar este inverno terrivelmente severo. Estamos no porto de Arcanjo, no Golfo de Divina. Consegui uma bela embarcação. Contratei alguns homens e daqui pretendo seguir para o mar de Barents. Desde que saí de São Petersburgo, há várias semanas, as condições climáticas estão ficando cada vez piores. E não posso pôr tudo a perder bem agora, quando vislumbro finalmente a possibilidade de chegar ao objetivo, após anos e anos de preparação. Como controlar a curiosidade de saber por que a agulha de minha bússola aponta sempre para o mesmo ponto? Fico tremendamente emocionado ao perceber que desbravo regiões nunca antes alcançadas por nenhum outro homem. 31 de julho de 1796. Algumas fortes ventanias vinham nos assustando de vez em quando, mas hoje nos vimos quase cercados por montanhas de gelo. São impressionantes, parecem mover-se com determinação ao nosso encontro, como se armasse um cerco fatal. A tripulação começa a se desencorajar. Mas eu continuo perseverante, embora prudente, em busca do meu destino. Já cheguei tão longe, traçando um curso seguro do qual as estrelas são testemunhas. Por que não ir mais longe ainda? O que poderá deter o coração determinado e a vontade firme de um homem? Meus homens me chamam, terei de interromper este relato. 5 de agosto de 1796. Não sei se conseguirei descrever tudo o que aconteceu nos últimos dias. Estou muito assustado e também muito comovido. Segunda-feira passada, dia 31, o navio ficou cercado por montanhas de gelo. De repente, vimos-nos aprisionados quase sem espaço no mar para que flutuássemos. Era uma situação perigosa, sobretudo por causa do espesso nevoeiro que nos encobriu. Lançamos âncora e nos pusemos a esperar alguma mudança no clima. A tripulação estava assustada, sabia que as montanhas de gelo poderiam se movimentar e nos esmagar, destroçando o Prometeu, matando-nos a todos. Lá pelas 2 da tarde o nevoeiro se abriu e pudemos ver as placas de gelo muito próximas, algumas se estendendo como planícies que pareciam sem fim. Estávamos todos inquietos, temerosos, quando de repente uma visão estranha atraiu nossa atenção. Algo se movia ao longe, veloz, fazendo um ruído arrastado. Avistamos um trenó puxado por cães indo para o norte. Pegamos nossas lunetas e vimos sobre ele uma figura gigantesca, parecida com um homem, mas que nos deixou confusos. Aquela aparição encheu-nos de espanto, enquanto, para ele, nossa presença parecia não ter nenhuma importância. Pensei, estaria fugindo de alguém ou de alguma coisa?
Mas o que seria mais assustador do que aquela própria assombração? E por que rumava na direção do polo? Logo depois, o gelo que nos prendia começou a quebrar-se. Ruídos assustadores nos deixaram tensos até que o Prometeu se movimentou. Parecia que o mar voltaria a se abrir. Fiquei atento às placas de gelo que se movimentavam nas proximidades. Não era hora de tomar nenhuma decisão, apenas esperar a acomodação do mar. Aproveitei para descansar algumas horas. Na manhã seguinte, despertei com os gritos dos marinheiros no convés. Aproximando-se do nosso navio um pequeno bloco de gelo e sobre ele um trenó, alguns cães e um homem. Não se tratava daquela figura selvagem do dia anterior. Era um viajante e parecia desmaiado. Dentre seus cães, apenas um estava vivo. Ao puxarmos o trenó, o homem despertou. Um dos meus homens lhe disse: "Eis aqui o nosso capitão. Ele não vai permitir que morra no mar." E me olhou, implorando consentimento para içá-lo. Mas o viajante contestou: "Antes de subir a bordo, diga-me, capitão", balbuciou em um inglês com sotaque, "qual o destino do seu navio?" Não pude acreditar no que ouvi. Como um homem à beira da morte, cuja única salvação seria o Prometeu e sua tripulação, poderia querer saber, antes de ser recolhido, qual era o nosso destino? Por acaso não subiria na embarcação se estivéssemos indo para um lugar que não fosse de seu interesse? Mesmo assim, contei-lhe: "Estamos numa viagem de descoberta rumo ao Polo Norte", e estendi-lhe a mão. Ele estava praticamente cego e com os membros congelados. Nunca vi um homem em estado tão deplorável. Assim que o acomodamos na cabine, ele desmaiou. Tratamos de aquecê-lo com cobertores, deixando-o próximo à chaminé do fogão da cozinha. Aos poucos voltou à consciência. Tomou um pouco de sopa e ganhou alguma cor. Mas logo caiu novamente, febril, dizendo coisas desconexas, falando de um ser monstruoso que teria criado. Passaram-se 2 dias até que pudéssemos conversar novamente. O Prometeu permaneceu onde estava, pois ainda não era seguro prosseguirmos viagem. Meus homens estavam curiosos para saber o que poderia ter levado uma pessoa a se deslocar tão ao norte em um simples trenó. "Para onde estava indo, senhor?" perguntou meu imediato pela 100ª vez. "Procuro alguém que fugiu de mim", balbuciou o nosso hóspede. "Por acaso o homem que perseguia também viajava em um trenó?" "Sim." "Então acho que o vimos." O estrangeiro levantou-se em um só pulo, buscou uma escotilha e perguntou: "Para onde aquele monstro estava indo?" "Para o norte, mas não sabemos se sobreviveu quando os gelos se partiram depois que passou por nós." Aquele homem trazia no rosto um sofrimento que eu nunca havia visto antes. Por vezes pensei, esse homem poderia ser o amigo que procuro, mas logo percebia que sua saúde estava muito debilitada e que talvez não lhe restasse muito tempo de vida. Devia ter uns 20 e poucos anos, mas parecia o dobro. Convenci-o a descansar e não lhe fiz mais perguntas. Prometi que poria um homem de vigia e que, se avistássemos o gigante criatura, o avisaríamos. Esta manhã passei horas na proa pensando o que fazer quando estivermos em condições de navegar. Pensava se não deveria retornar para a Inglaterra em vez de arriscar a vida de tanta gente por causa de uma obsessão minha, quando ouvi a voz do viajante ao meu lado. "Quando partimos, capitão, não estávamos indo ao Polo Norte?" "Sim, íamos." Vacilei e corrigi: "Vamos, claro que vamos, mas não podemos partir agora, ainda não é seguro." Olhei para aquele homem e tentei imaginar o que teria acontecido, por que tanta amargura, tanta dor. "Sabe de uma coisa?" disse a ele, apoiando no mastro. "Eu daria a minha vida para encontrar a rota do Polo Norte. Sacrificaria toda a minha fortuna, minha existência, minhas esperanças para conseguir o que desejo. A vida ou a morte de um homem seria um preço mínimo quando nossos objetivos podem salvar alguém. Quero ser um grande homem e servir a humanidade." Enquanto falava, percebi que o viajante se emocionava. Levou as mãos ao rosto e logo pude ver as lágrimas escorrendo-lhe por entre os dedos. Ele soltou um forte gemido, reuniu forças e me pediu com a voz tremida: "Que tristeza, capitão, que tristeza. O senhor sofre de uma loucura igual à minha. Olhe para mim, capitão, olhe bem. O que vê? Quer se tornar um homem como eu? Não, o senhor ainda está em tempo de se salvar. Houve uma época em que minha vida era cheia de felicidade. Eu perdi tudo e não tenho como recomeçar. Preciso lhe contar a minha história." E chorava como uma criança infeliz.
Confesso que fiquei curioso por conhecer a história dele, mas achava que ele ainda estava muito debilitado, temia que não aguentasse. Convenci-o a descansar. Há pouco meu hóspede acordou. Parecia outro homem, novamente frio, calculista, amargurado. Pediu para ficar conosco em nossa viagem. Estava decidido a encontrar a selvagem e gigantesca criatura. 19 de agosto de 1796. Sinto que ganhei um amigo. Não sei se é aquele que tanto buscava, mas nestes tristes e sombrios dias, sua amizade ainda incerta é o que basta para aquecer minha alma. Cerca de 1 hora atrás ele se aproximou de mim. Nunca havia sido tão sincero. O senhor já deve ter percebido, capitão Walton, que passei por terríveis desgraças nos últimos tempos. Tinha decidido que a memória desses males que sofri morreriam comigo, mas mudei de ideia. O senhor busca conhecimento e sabedoria, como eu também busquei. E para que os seus desejos não o envenenem como os meus me envenenaram, vou relatar tudo o que passei. Talvez não acredite no que vou lhe contar. Talvez minha história pareça de início um tanto ridícula. Ora, sou muitíssimo grato por confiar em mim e contar o que lhe aconteceu, e esteja certo de que não vou duvidar de uma palavra sequer do que tenha para dizer. Quem sabe eu possa ajudá-lo a ter um destino melhor? Impossível, capitão. Nada poderá alterar meu destino. Falta-me apenas um ato para cumpri-lo e me retirar deste mundo, disse-me ele por detrás do melancólico brilho dos seus olhos. Ouça a minha história, capitão. Ouça a minha história. Então é isso, pessoal. Para quem quiser acompanhar as leituras, o PDF está liberado na internet porque é uma obra em domínio público. Um super beijo e até a próxima leitura.